Alô, pessoal, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo, aqui do Conversa de Torcedor, para a gente falar aqui do Campeonato Brasileiro, 21ª rodada do Campeonato Nacional, né, pessoal? 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogos que aconteceram no domingo. Meus amigos, temos aí a derrota do Vasco contra o Palmeiras no Allianz Parque e o empate do Fluminense contra o Atlético do Paraná. Quase que o Fluminense sai com a vitória depois de 2 meses, ou melhor dizendo, 3 meses, porque a última vitória foi em maio desse ano no Campeonato Brasileiro, né? Lógico, contra o Cruzeiro, pelo placar de 2-0, e a equipe do time do Fluminense quase conseguiu o empate lá no estádio da Liga Arena, lá em Curitiba, tá bom? Vamos falar aqui de tudo que aconteceu nos jogos, a reclamação dos vascaínos por conta do impedimento marcado, né, do gol do Paulinho, que não aconteceu, né, que nós vamos falar também de tudo também sobre a situação do Fluminense, que aconteceu no jogo, mas vamos botar os pingos nos is, vamos por partes, né, inclusive, né? Mas antes disso, pessoal, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, também deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, fortalecendo nosso trabalho e também seguindo nas redes sociais, é claro, Conversas de Torcedor no Facebook e também no Instagram, correto? @Conversas de Torcedor. E não esquecendo, terças e quintas-feiras, sempre às 18 horas aqui no Conversas de Torcedor Notícias e também ao vivo na rádio NSC, às 11 da manhã de todo sábado, Alberto Baggio, Aldo Rodrigues e eu, toda a galera, falando de futebol, inclusive do futebol do Rio de Janeiro, acompanhando pela nossa transmissão ao vivo na rádio Nossa Senhora de Copacabana, no YouTube, né, no nosso canal de YouTube do Conversa de Torcedor, também pelo site da rádio nsc.com, também pela Rádio Net, também acompanhando tudo para você ficar muito bem informado e que você possa acompanhar conosco. Certo, pessoal? Então, vamos lá, vamos falar aqui tudo sobre o futebol carioca, nessa rodada que aconteceu, né? Jogos que aconteceram nesse domingo. Primeiramente, vamos falar aqui do Vasco da Gama, né? O Vasco da Gama, meus amigos, o Vasco com um golaço do Rafael Veiga, né? O time do Palmeiras venceu pelo placar de 1-0, mas a galera do Vasco teve reclamações aí do Vasco da Gama por conta do impedimento, né, do Paulinho, né, que foi muito discutido aí, muito discutido, diga-se de passagem. Mas vamos falar aqui primeiramente do jogo, porque o time do Palmeiras venceu contra o Vasco da Gama pelo placar de 1-0, no gol marcado pelo jogador Rafael Veiga a 1 minuto do segundo tempo, com um golaço que ele fez. Enfim, somando 3 pontos, né, somando 3 pontos na competição, 40 pontos ganhos, né, 40 pontos ganhos, né, do Palmeiras, e abrindo o marcador abrindo a vantagem na segunda posição do Campeonato Brasileiro em relação ao Flamengo. E no primeiro tempo, Paulinho, do Vasco da Gama, que teve a marcação de impedimento, fez o gol, um belo gol de fora da área, mas foi marcado impedimento, né, que aconteceu, né? Mas vamos falar aqui, pessoal, que também diga-se de passagem, né, vamos falar aqui daqui a pouquinho sobre a situação do Paulinho, inclusive, que teve aí a marcação de impedimento, a reclamação dos vascaínos, que aconteceu também, nessa forma que aconteceu, porque a situação do time do Vasco continua nessa situação, na zona de rebaixamento, com 16 pontos ganhos na competição, né, falando sobre isso também, porque o Vasco ainda, se vencesse, ultrapassasse o Bahia, mas não conseguiu vencer essa partida e também contava com o resultado do Santos, inclusive, também, né, teve aí os resultados aí também. Então, meus amigos, também o Santos e o Bahia foram derrotados, e aí o Vasco teria a chance de ultrapassá-los, mas não conseguiu por conta da derrota. Mas vamos falar aqui, pessoal, sobre o primeiro tempo de partida, porque o time do Palmeiras começou com uma pressão do time alviverde na primeira etapa, né? De um início. Vamos botar isso aqui do início do jogo, porque o Vasco, tendo aí de uma pressão do Palmeiras no início da partida, lógico,
a equipe do Palmeiras que chega mais, né, nos ataques, inclusive, de uma forma que está acontecendo, porque a equipe do time do Palmeiras teve um lance, primeiramente com o Rony, né, que recebeu na entrada da área e cortou a marcação, né, do Medel e finalizou no canto de Léo Jardim, que saltou para fazer defesa, que foi para escanteio, isso foi os 3 minutos, e aí depois o Veiga cruzou na área, Léo Jardim afastou de soco, isso aí aos 4 minutos de partida, o lance seguinte. Por exemplo, também aos 7, tendo uma pressão na equipe do time do Palmeiras, lógico, né, que temos aí outro lance do Piquerez, que tentou a finalização de primeira, na intermediária a bola vai para fora aos 7, né, e o lance, né, que teve aí a situação também do lance, também, além disso aí do time do Palmeiras, que teve aí o lance aos 26, minutos, que teve aí o Léo Jardim espalmando, o Veiga arrancou pela esquerda, cruzou na área, o Arthur domina e corta a marcação, né? E o Richard Rios finalizou para a grande defesa do Léo Jardim. Os jogadores do Palmeiras pediram um pênalti no Arthur, mas o VAR revisou e não deu, né? E aí teve essa polêmica toda pelo lado do Vasco, né? Que não tendo gol, né? Não tendo gol assinalado, né? Primeiro, para o Vasco da Gama, no Vasco da Gama, aos 8 minutos, que teve o lance do Piton, que recebeu na esquerda, cruzou na área, mandou para o Vegete, que ganhou no alto, mas cabeceou. O cabeceio saiu fraco para a defesa do Everton aos 8. E 7 minutos depois veio o gol do Vasco, né? Teve o gol do Vasco, porque um golaço, foi um golaço do Paulinho, inclusive, o Lucas Piton cruzou para o Vegete, né, que cabeceia encobrindo o Everton, o Murilo salvou em cima da linha, a defesa do Palmeiras tirou, né, para o meio, o Richard Rios tirou, e o Paulinho dominou e mandou um chutaço, né, para abrir o marcador no ângulo, no ângulo direito, né, do goleiro palmeirense. E aí teve aí o lance de impedimento, o lance foi revisado, do lance do Vergente, do início da jogada foi revisada, e aí teve essa marcação de impedimento que os vascaínos reclamaram, porque eu vou falar aqui, porque a gente tem que falar aqui sobre isso. Então, o jogo estava no 0-0, né, o time do Vasco da Gama teve esse golaço, lógico, a arbitragem, no entanto, considerou o impedimento do Vegete na jogada, no início do lance, e anulou. Após o término da partida, o Vasco contestou a decisão do VAR nas redes sociais, que disse que vai apresentar, tendo a apresentação de uma forma formal, né? A CBF, inclusive, uma reclamação. Enfim, a arbitragem brasileira é uma brincadeira. Isso é uma forma né, de reclamações, né? De reclamações, enfim, uma coisa que tem acontecido isso aí. Certo? Beleza. Então, falar sobre isso também, porque o detalhe, o time do Vasco melhorou, né, a partir dos 15 minutos de partida, né? Eu estou até repetindo aqui, aos 15 minutos de partida, o time do Vasco começou a melhorar, né, no jogo, inclusive, do módulo de jogar, né, inclusive, né, nesse ritmo da equipe do time do time do Vasco, que teve lances, por exemplo, com um pé que arrancou para a esquerda e tocou para o Lucas Piton, que cruzou na área, mas ninguém apareceu, o 19, que teve, né, tendo de uma forma de jogar, né, de uma forma que possa, por exemplo, conduzi-la, né, para o gol. Então, meus amigos, é uma situação que o Vasco, né, tenha de uma forma que procurando o jogo para si, porque o time do Vasco tentando conseguir um resultado positivo, né? Que não teve o gol aos 15, né, por conta do impedimento. O time do Vasco tentando tendo essas melhorias, né? Inclusive o time do Vasco, o time do Palmeiras, melhor dizendo aqui, em que teve algumas chances de gol, por exemplo, de toques de passes, né, para tentar chegar um pouco mais ao gol, por exemplo, do Dudu aos 23, que deu um passe para o Arthur, mas o Medel se recuperou e afastou para escanteio, o chileno salvou o Vasco no lance, e o Arthur sairia cara a cara com o goleiro Léo Jardim, por conta disso. E inclusive do lance também, o time do Vasco teve as melhorias, né, que eu já disse para vocês. O Peck cobrou direto para o gol, né, a bola saiu por cima do gol da meta do goleiro,
né, inclusive do Everton. O time do Vasco tendo aí teve um pouquinho de um equilíbrio da situação no jogo, porque o time do Palmeiras indo para os ataques, tendo as suas chances, por exemplo, aos 35 também o Veiga tentando uma finalização de muito longe, mandando a bola por cima do gol, certo? E aí, tendo o time do Palmeiras a partir do final do primeiro tempo, tendo o Palmeiras tendo mais posse de bola e o time do Vasco tentando fazer a marcação, né? Tentando fazer o equilíbrio, o time do Vasco, mas o Palmeiras tendo mais toque de bola indo para o ataque, o time do Vasco tentando fazer, né, marcação, tentando fazer uma forte marcação, né? Inclusive. E também o Dudu, inclusive, que sentiu dores no joelho, né? Que o Paulinho deu um drible em cima do Dudu, em que aconteceu com ele e tal, e aí foi substituído pelo Breno Lopes no final do primeiro tempo. E aí, né, se lesionou, e aí, nos minutos finais do primeiro tempo, caiu muito de rendimento, inclusive. Então, essa situação no final do primeiro tempo foi esse, né? Também, no final do primeiro tempo, teve o lance do Veiga, que cobrou escanteio, o Richard Rios cabeceou para fora, levou perigo, mas acabou empatado em 0-0, tá certo? O time do Palmeiras tendo mais posse de bola, né, tendo as chances de gol, mas o time do Vasco teve finalizações, né, por exemplo, do Paulinho, que fez o gol, né, mas teve poucas chances, né, para tentar conseguir chegar ao gol do goleiro Everton. Já na segunda etapa, o time do Palmeiras voltou ativo porque, né, nessas situações aí também no lance do Rafael Veiga, que arriscou de longe, o Léo Jardim encaixou a bola e fez uma boa defesa, e também, aos 7 minutos de jogo, que o Arthur cortou para o meio, né? Cortou para o meio, cruzou nas costas de Michael e o Rony cabeceia fraco sozinho, né? E para a defesa do Léo Jardim, uma chance perdida para a equipe do time do Palmeiras. Outra chance do Arthur, inclusive, logo aos 14, né? Após o cruzamento na área, né? A bola sobrou para o Arthur sozinho, que chutou com o pé esquerdo e a bola bate de calcanhar, no calcanhar direito, né? Que o lance foi um lance bizarro, que era um grande lance para o Palmeiras. E aí, né, que temos aí do lance, né, que teve teve aí no lance, né, inclusive, né, de lances que o Palmeiras tendo uma pressão igualzinha na primeira etapa, né, obrigando o Léo Jardim a fazer as grandes defesas, que eu tinha falado que o Rafael Veiga finalizou de longe, obrigando o Léo Jardim a fazer defesa. Do Rony também, inclusive, né, de uma boa chance. Mas a equipe do Abel Ferreira abriu o marcador aos 19 minutos de jogo, mandou uma cobrança de falta, né, que cobrou no ângulo esquerdo, no gol, né, no canto em que o Léo Jardim estava, aí marcando aí um golaço de falta, abrindo o marcador, né? Aí a equipe do time a equipe Cruz Maltina começou a se mexer, né? Tendo o Orediano e o Alex Teixeira para as saídas dos jogadores, o Serginho e o Gabriel Peck. E aí, meus amigos, o time do Vasco tentando conseguir mudar nessa forma, mas o Vasco sentiu o gol, cara. Sentiu o gol e não criando chances, né? Com dificuldade para criação, né? Tentando levar perigo, né? Inclusive, mas teve chances assim de lampejos, porque o time do Vasco, é o que eu falei, sentiu o gol, né? Então, temos aí no escanteio para o Vasco, que o Orediano cobrou curto, né? Recebeu depois, cruzou na área, a defesa afastou, a bola sobrou para o Piton, que cruzou para o Zé Gabriel, cabecear para fora. O detalhe é esse. O detalhe é esse. Então, o Rafael Veiga fez o 16º gol dele na temporada pelo Palmeiras, então é o artilheiro da temporada na equipe alviverde. E também o Palmeiras tendo mais chances, né? Mais chances aí, por exemplo, do Breno Lopes, que recebeu pela esquerda de Piquerez, invadiu a área e finalizou por cima do gol do Léo Jardim aos 24. E aí, de um jogo aí dos minutos aí, tentando o Vasco tentando se arriscar mais
no ataque após o gol sofrido, tentando conseguir, né, nos lances 25, né, no meio da partida do segundo tempo, e o Palmeiras levando perigo nos contra-ataques, né, tentando lampejo para conseguir fazer o jogo pela equipe do Vasco da Gama. Lampejo não, né, tentando levar perigo, certo? Aí teve as entradas do Marcos Rocha e do Fabinho, para as saídas do Atu e do Richard Rios, né? E o time do Vasco, né? Principalmente aí que aconteceu aí de um contra-ataque do time do Palmeiras, em que o Paulinho tentou um passe para o Orediano e que o Everton antecipou-se e ficou com a bola, com a posse de bola, e ligou um contra-ataque que o Rony, né, arrancou pela esquerda e tentou cruzar de canhota para o Veiga, que dominou e cruza na área nas mãos do goleiro Léo Jardim, aos 28. Então, a equipe do Vasco, né, tendo uma situação de pressão, mas depois dos 30, a equipe do Vasco tentando controlar a posse de bola para tentar conseguir, né, fazer, e na jogaria o Vegete tentar fazer o pivô na partida. E aí, dentro aos 34 minutos, e aos 37 o Alex Teixeira cruzou na área, e o Vegete tentou cabecear, mas o árbitro vê a falta do argentino, né, e o time do Palmeiras tendo os ataques, e no final da partida, né, no final da partida, inclusive, que o Mike desperdiçou, né? Inclusive, o Mike recebeu o passe de Veiga, né? E tabela novamente o meia, com meia, e o lateral finalizou para a defesa do Léo Jardim. Na soma, o Rony finalizou por cima do gol, aos 39. E aí o time do Vasco tentou, nos últimos lampejos, né? Com as entradas do Puma Rodrigues e o Sebastião Ferreira, nos lugares do Robson Bambu e do Praxedes, né, entraram no lugar, saíram no jogo, melhor dizendo, e também do Palmeiras, o Flaco Lopes e Luan, para as saídas do Rony e do Gabriel Menino, né, da equipe do time do Palmeiras. Então, o Palmeiras tentando conseguir mais no ataque, né, o time do Palmeiras pressionando, né, também, principalmente aí o Palmeiras com o Piquerez avançando pela esquerda, cruzando na área, né? O Medel afastou o perigo, né? Que tem aí aos 47 minutos. E também no lance do Vasco, que tentou responder um contra-ataque aos 51, e o Luan, do Luan para o Paulinho, o Luan para o Paulinho com falta, inclusive. E aí, tendo a vitória da equipe do time do Palmeiras, 40 pontos ganhos. Números da partida aqui, posse de bola, inclusive, aí, né? Estatísticas, né? 56% contra 44% em posse de bola para o Palmeiras contra o Vasco, 56% para o Palmeiras contra 44% para o Vasco em posse de bola, né, melhor dizendo. Faltas, 20-14 para a equipe alviverde, 20-14 para a equipe do Palmeiras, certo? 20-14 para o Palmeiras, né, em faltas. Finalizações, 13-4 para o Palmeiras e 5-2 em chutes no gol para a equipe alviverde. Então, temos aí o jogo do time da equipe do time do Palmeiras, que venceu, né, o jogo, né, contra a equipe do Deportivo Pereira, né, 4-0 pelo jogo, 0-0 nesta quarta-feira no Allianz Parque, enfrenta o Boca Juniors, né, que agora vai enfrentar o Boca Juniors, né, e terá essa Corinthians, né, no domingo, 4 horas da tarde, na Neoquímica Arena, né, inclusive, e o Vasco enfrenta às 18h30 no domingo contra o Bahia, na Fonte Nova. Então, é um jogo muito complicado, um jogo direto, um confronto direto para sair na zona de abaixamento, principalmente para que o time do Vasco tentando se recuperar no Campeonato Nacional, inclusive, certo? Também vamos falar aqui, pessoal, vamos falar do Fluminense. Fluminense, meus amigos, o Fluminense, hein? O Fluminense, né, virou o jogo, o Atlético abriu o marcador, depois o Fluminense virou o jogo, né? O time do Atlético com o jogador expulso, né, empatou no final da partida com o Vitor Roque, lá na Liga Arena, inclusive, né, em que marcou no início do primeiro tempo, teve um jogador expulso, antes de sofrer a virada, né, da equipe reserva do Tricolor, né, mas se recuperou com o gol do Vitor Roque, inclusive. Então, um jogo entre Atlético Paranaense e Fluminense foi um jogo muito bom, né,
em que a equipe do time do Fluminense teve mais posse de bola, né, na partida, né, que inclusive nós vamos estar falando das estatísticas do jogo. E aí, meus amigos, tendo aí o empate entre Atlético Paranaense e Fluminense, que foi movimentado, né, diga-se passagem, para cá de 2-2. Inclusive temos aí dos donos da casa abrindo o marcador no início da partida com o gol do zagueiro Kaká, aproveitando a sobra no cruzamento, né? Um pouco depois o Atlético teve a expulsão do Vinícius Cauê, que é o lateral, né, dando uma cotovelada do meia Léo Fernandes, né? E, e o jogo mudou. O jogo mudou, né? E o Fluminense passou a jogar melhor, tomando conta da partida e rondando a área do time do. Rondando a área do time do Atlético. E os cariocas conseguiram empatar com o Guga e virar ainda com o João Neto, que é o primeiro gol dele, né? O primeiro gol dele como profissional no time do Fluminense. E aí, no final da partida, né, deixou tudo igual. O Vitor Roque, né, nos acréscimos, né, 2-2, né, o jogo que aconteceu no estádio lá na Liga Arena, né, um jogo, né, muito interessante, jogo muito movimentado, inclusive, mas o Fluminense deixou aí de aproveitar aí a chance de conquistar os 3 pontos ganhos. A última vitória do Fluminense fora de casa foi contra o Cruzeiro, né? Teve aí essa vitória contra o Cruzeiro, né? 2-0 no momento, né? 2-0 no momento. Então, meus amigos, foi muito pouco de aproveitar essa vitória aí, né? De 2 meses, né? Desde dia 10, 3 meses, né? Quase 4 meses sem vitória. Olha aí, quase 3 meses, né? 3 meses, né? Inclusive, já 3 meses sem vitória, rapaz. Olha só isso, desde o dia 10 de maio contra o Cruzeiro. Rapaz, que coisa, né, meus amigos? Então, quase que o Fluminense ganhou o jogo contra o Atlético do Paraná. Então, temos aí, meus amigos, em que com o resultado, da partida, né, o time do Fluminense está com 35, quinto colocado, sétimo o Atlético com 33, né? Então, meus amigos, temos aí nos lances do jogo para a gente analisar, em que o time do Fluminense teve as chances, teve essa pressão, né, nos primeiros minutos, né? Por exemplo, aqueles lances em sequência, de que o Léo Link se destacou, né, inclusive, e tereis aí o lance dos lances do time do Fluminense que estava dando essa pressão aí. Por exemplo, o Ione Gonzalez recebeu na área, ele tocou para o Lelê, o atacante mandou uma bomba cruzada e o Léo Link fez grande defesa para evitar ou melhor dizendo aqui, no segundo tempo, né? Que nós vamos falar aqui do jogo inteirinho, né? Que eu tô falando do segundo tempo, né? Mas vamos falar aqui do jogo. Vamos explicar isso aqui depois daquilo que está acontecendo, porque no primeiro tempo, tínhamos aí nessa pressão do Atlético do Paraná, começando nessa pressão do time do. Ou melhor dizendo, teve a oportunidade do Fluminense, em que o Léo Link recebeu dentro da área, né, apertado pelo Lelê, demora para chutar para frente, o atacante, né, do Fluminense toca antes nela, mas sem a força suficiente para fazer o gol, né? Quase os cariocas abriram o marcador no jogo, né? Se não fosse, né, no chute, né, fraco, né, principalmente nessa situação, sem, né, no chute sem força, né, sem força suficiente, né, nos primeiros minutos de partida para a equipe do time do Fluminense. Então, meus amigos, tem aí também no outro lance que o Lelê foi acionado com um chutão pelo Marlon, né, melhor dizendo aí, que dividiu com o Léo Link, o goleiro do Atlético levou a pior na dividida, né? E o Lelê estava em posição irregular, ao 6. E o time do Atlético teve duas boas chances aos 9 minutos com o David Braz, que saiu errado, dando nos pés do jogador Canóbio, né? O atacante arriscou de canhota, né, de fora da área, o chute saiu fraco e o Pedro Rangel espalmou para evitar o primeiro gol do Atlético. E aí, né, em que o time do Atlético teve teve a chance de gol aí no primeiro tempo. E aos 12, o Kaká fez 1-0. 1-0 para a equipe do Atlético. O Vitor Bueno levantou a bola na área, a zaga do Fluminense corta mal e ela sobra para o Kaká, o zagueiro enche o pé e ela desvia no meio do caminho e entra no gol
da equipe do Fluminense para abrir o marcador no jogo 1-0. E aí teve outro lance aí para o Fluminense, né? Que eu estava falando aqui do destaque do Léo Link, que nós vamos estar falando muito sobre isso aí durante o jogo, durante essa conversa dos lances, e que aos 13 o time do Fluminense tentou corresponder com o Léo Fernandes, né? O time do Fluminense constrói a jogada pela direita, o Lelê recebe dentro da grande área, escora para o Léo Fernandes, ele bate de canhota da meia-lua e obrigando o Léo Link a se esticar todo para espalmar, né? Então o Fluminense teve aí os lances, o time do Atlético teve outro lance ao 16, né? Acionado o Canóbio de novo na entrada da área, bate de primeira, mas pegou mal e saiu em tiro de meta. O time do Atlético acionando os jogadores, né? Como Canóbio, por exemplo, que é muito mais acionado para a equipe do time do time do Atlético. E aí teve essa expulsão do jogador, o Vinícius Cauê, né? Que deu a cotovelada em cima do Léo Fernandes. O VAR foi acionado e foi expulso pelo árbitro Rafael Kraus, né? E que teve a situação. Então, a partir daquele momento, o time do Fluminense teve a maioria de jogo, passando a dominar as ações no jogo do primeiro tempo. Por exemplo, o Danielzinho, aos 22, que o Léo Fernandes levantou a bola na área, a zaga do Atlético afastou e o Daniel tentou, né? O chute de fora da área, mas mandou longe do gol. E aí também que o Lelê, do lance que não valeu o gol, né? Inclusive, né? O Léo Fernandes chegou à linha de fundo pela direita e cruzou, né, com a perna ruim. A bola chegou até o Lelê, que cabeceia, a bola veio por cima do gol, né? Melhor dizer aqui, né? Mesmo se entrasse, não valeria, né? Aos 25, né? Teve aí a substituição do time do Fluminense, que entrou o Alexander, saindo do Thiago Santos, que estava de zagueiro, inclusive, né? Improvisado como zagueiro, inclusive, né? Porque improvisado, né? Volante, improvisado, né? Zagueiro, né? E aí, o time do Fluminense na pressão, mais uma vez com o Léo Fernandes, né? Que arriscou de fora da área, né? A bola foi cruzada e o Léo Link espalmou para escanteio, né? O time do Fluminense, nesse período que não consegue finalizar, né? Não consegue a finalização na sequência de jogo e tal, né? Dentro de uma forma daí, né? Então, meus amigos, o time do Fluminense tentando tentar fazer as situações aí também, e o Zé Ivaldo entrou no lugar do jogador Vitor Bueno. Isso quer dizer o quê? Eu acho que o treinador, o Wesley Carvalho, deu uma situação que colocou os três zagueiros para conseguir fazer, né, tentar fazer aí o Zé Ivaldo tendo um pouquinho mais atrás, então tendo aí o jogador Thiago Heleno, Kaká e o Zé Ivaldo para ser os três zagueiros, né, para ficar na zaga. Então, tendo essa mudança de postura do time do Atlético do Paraná. Então, a equipe do Fluminense tendo os ataques, né, no primeiro tempo, passou a ter. O time do Fluminense teve controle de bola, né, tentando conseguir. Então, e o time do Fluminense, né, teve outra chance com o Léo Fernandes, que bateu direto para o gol do Léo Link, que toca com a ponta dos dedos e a bola bate no travessão antes de sair para escanteio, quase foi um empate, e aí o Léo Fernandes cobrou escanteio na altura, na marca do pênalti. O David Braz cabeceou, mas a bola foi para fora aos 38 de jogo, né? E o time a equipe do time do Fluminense pressionando, né? Eu também com o Martinelli, que quase teve o gol de empate no jogo, né? Com o lance do Martinelli, que o Léo Fernandes cobrou escanteio mais uma vez, curto, e a bola chega até o Alexandre no bico da grande área pela esquerda, ele cruza e o Martinelli, né, sobe e se antecipa ao Léo Link. O cabeceio do volante do Fluminense foi por cima do gol e passa perto do travessão. Então a equipe do Fluminense teve essas oportunidades, né? O time do Atlético teve aí, né? Dos lances também, inclusive de ataque, né? Que teve o lance com o Coelho no primeiro tempo, que apareceu pela esquerda e puxou para o pé direito e bateu, mas a bola foi para fora, né? Inclusive na pressão do time do Atlético. O Fluminense teve essa pressão também, o Léo Link se destacando pelo tempo, né? O Lelê, mais uma vez ele, o Léo Fernandes, mais uma vez cobrando escanteio na primeira trave, né? A zaga desviou e ela sobra para o Alexandre na entrada da área, e o camisa 5 dominou e bateu a bola, e a bola só para o Lelê,
né? E o atacante dominou e girou e chutou, mas o Léo Link fez grande defesa e o assistente assinalou o impedimento, mas a posição parecia legal, inclusive, parecia legal no lance, mas não valeu o lance. Então, no final do primeiro tempo, com a equipe do Fluminense, tendo as situações aí de mais finalizações no alvo, inclusive, né, do que o do Atlético, mais posse de bola, né, o time do Fluminense, que teve um domínio de jogo após a suspensão do Vinícius Cauê. Então, a equipe do time do Fluminense passou a ter mais na partida. E aí, no segundo tempo, o time do Fluminense teve aí mais pressão em cima, né? Em que teve aí no primeiro lance que teve aí com o Canóbio, inclusive, do lance que o time do Atlético saiu jogando, né, com um chutão em busca do Canóbio, o Marlon cabeceou, só que afastou mal e a bola passou pelo Coelho, né, o atacante do Atlético dominou, gingou, tentou um passe de calcanhar para o Canóbio, que ficou melhor para a defesa do Fluminense. Aí o time do Fluminense teve o lance também com o Ione Gonzalez, que recebeu na área, tocou para o Lelê e o atacante mandou uma bomba cruzado e o Léo Link fez grande defesa para evitar o empate. Grande destaque até o momento. E outro lance, esse foi aos 4, outro lance aos 5 com o David Braz na cobrança do escanteio. A bola foi curtinha, depois é levantada na área e ela ficou viva na área. E o zagueiro chutou na pequena área, mas o Léo Link fez grande defesa mais uma vez. E aí, né, principalmente aí, né, com a situação, inclusive, também de uma situação muito importante que o Léo Fernandes foi cobrar escanteio e precisar pedir licença para os jogadores do Atlético que se aqueciam, né, justamente por ali, né, aos 8. E aí, principalmente aí o time do Fluminense tendo a pressão e o Atlético tendo a situação do jogador expulso, né, que tendo mudando de uma forma que vai acontecer, né, e o time do Atlético tentando conseguir entrar na partida no jogo, no lance importante com o Vitor Roque, né? O Vitor Roque disparou pelo lado esquerdo, avançou, entrou na área e encheu o pé, mas pegou mal demais e mandou para fora, né? Tentando conseguir entrar mais na partida, né? O time do Atlético, né? Dentro do jogo que tentar conseguir se movimentar mais, né? Inclusive. Então, meus amigos, o time do Atlético com um homem a menos, né? E o time do Atlético teve ainda os passes errados, inclusive, por exemplo, do Vidal, né? Que foi desarmado pelo Alexander, e a bola sobrou para o Léo Fernandes, o uruguaio ajeitou, e a bola bate no Thiago Heleno, né? Explodiu no Thiago Heleno. E aí teve as substituições do time do Fluminense, o João Neto e o Isaac, jovens da base do Fluminense, entraram nas vagas do Danielzinho e do David Braz. E aí o time do Fluminense teve mais à frente ainda, né? Porque o detalhe, principalmente do ataque, o João Neto, né, foi para o ataque, inclusive aí, para tentar conseguir fazer, juntamente com o Lelê e o Ione Gonzalez, né? Assim, provavelmente pelas pontas, né? Inclusive. Então, o Lelê, né, que teve aí o lance também outra vez com o Lelê, né? Numa cobrança de escanteio do Léo Fernandes, ao 19, recebe de volta e cruza, cruza do bico da grande área pela direita, ele levantou na área, o Lelê cabeceou à direita do gol do Atlético. Então, de lances, né, de tantos lances aí, tanto de um detalhe maior aí, as substituições também do Atlético, né, com o Hugo Moura e o Alex Santana, saída do Vidal e do Eric, a equipe do time do Fluminense tentando alguns lances, do lance do jogador do Léo Fernandes, que cruzou os 25, né? Depois teve um lançamento do Alexander, que a defesa girou, e aí subiu para o Léo Fernandes de novo, e aí teve o tiro de meta. E aí tendo, assim, exagero de cruzamentos na área, né? Que o Fluminense está tendo aí. E aí, o time Fluminense fez o gol de empate aos 30, né? Com o João Neto, organizando, com o Guga fazendo o gol do Fluminense, né? Com o João Neto chegando pela linha de fundo, pela direita, cruzou e o Ione Gonzalez ajeitou com o peito para o Guga, que domina, e tirando o Kaká, que chegava de carrinho, né? O Léo Fernandes também, que vinha com tudo, né? Que vinha com tudo na jogada, e bateu para o gol com tranquilidade, tudo igual. E aí a equipe do Fluminense tentando conseguir a virar, mas teve a checagem do VAR ainda, né? Por conta disso. Chegando aí,
chegando aí o VAR que foi confirmado, a equipe do Fluminense tendo aí essa situação também no time do Fluminense. Aí depois o jogo ficou mais equilibrado por conta que o time do time do Atlético também teve aí do Coelho, que tentou centralizar para o Vitor Roque, mas a bola passa por ele e chegou em Alex Santana, que encheu o pé, mas a bola desviou em Guga e mandou para escanteio. E na cobrança na primeira trave, né, o Matheus caiu no gramado, pediu pênalti, mas o árbitro não marcou, certo? E aí teve aos 42 minutos, no final da partida, 42, teve o gol, e que seria o gol da vitória, hein? Seria, porque temos a situação. E tem o gol do João Neto. Teve no lance que o time do Fluminense rodou a bola no campo de ataque, até que o Martinelli levantou na intermediária para o João Neto. O garoto infiltra, né, em cabeceia livre para virar o jogo, né? O primeiro gol dele com a camisa do Fluminense como profissional. E aí teve aí o Giovanni Menzon e o Felipe Andrade para as saídas do Guga e do Léo Fernandes, né? O primeiro gol do jogador o João Neto, né? Inclusive que teve aí eu me lembro do nome do nome, até me lembro aí de um jogador de futebol que teve esse mesmo nome, que era o João Neto, né? Mas que era o João Coelho Neto, né? O Preguinho, né? Que eu até me lembro isso aqui, que fez o primeiro gol, né? Primeiro gol da seleção brasileira em Copas, né? Em 1930, né? Para avaliar, né? Mas histórias à parte, né? Histórias à parte, né? Envolvendo Fluminense, seleção brasileira, né? O João Neto, né? Que era o João Coelho Neto, né? Inclusive, tem, né, assim, coincidências, né? Coincidências. Mas o João Neto fez o seu primeiro gol dele como profissional. E aí, né? O time do Fluminense tentando segurar a vitória, né? Teve aí o Pedro Angel que saiu do gol para proteger e fazer a bola sair em tiro de meta, mas o Ganovo chegou junto e cometeu a falta do goleiro, né? Que ele ia ter que tentar segurar mais o jogo, né? Tentando segurar mais a partida do time do Fluminense no final da partida, mas o acréscimo fez o gol aos 47, né? Com o Vitor Roque, o Coelho aparece aberto na esquerda com espaço, ajeitou para o pé direito, cruzou, a bola vai na cabeça do jogador camisa 9 do time do Atlético, que apareceu sozinho, né? E cabeceou para deixar tudo igual novamente, 2-2, uma falha, né? Uma falha, né, do Fluminense, né, que deixou, né, deixou empatar a partida e teve o gol no lance anulado, né, pela uma marcação de impedimento, anulado pelo impedimento, né, do lance, né, por conta do impedimento do João Neto, e que a bola foi alçada na área e o Ione Gonzalez desviou no meio do caminho, desviou no meio do caminho, né? E ela sobe para o João Neto, o atacante dividiu e a bola sobe para o próprio atacante colombiano, em que conta com o erro do Thiago Heleno, conta com o erro do Thiago Heleno para fazer o gol, para fazer o terceiro gol, mas o lance não foi validado, não valeu o lance por conta do impedimento, né? Por conta do impedimento marcado pelo árbitro, né? Pelo árbitro de vídeo também, então, pelo assistente, melhor dizendo aí para vocês. Então, temos aí a substituição do Pablo no lugar do Vitor Roque, né? E acrescentou aí, né? Tem um lance aí que acrescentou aos 53, acrescentou mais 2 por conta da substituição e foi aos 55 e acabou o jogo com esse empate de 2-2 entre Atlético Paranaense e Fluminense. Então, né, falando aqui que logicamente que teve esse destaque do Léo Link, que foi o destaque, né, inclusive, né, do lance do jogador Lelê, inclusive, que quase se enrolou no início da partida no lance, que quase deu um gol de presente para o Lelê, né, para desenrolar sobre isso aí, em que fez as boas defesas e evitando o time do Atlético que fosse derrotado em casa. Então, o destaque foi o Léo Link, que é o reserva do Bento, né? Inclusive, que teve aí a chance, né, no gol. Então, temos aí o time do Fluminense quase teve o gol da vitória, né? Depois de 3 meses sem vencer, quase teve essa vitória, né, nas mãos e vai encarar contra a equipe do time do Olímpia. Teremos aí na quinta-feira o jogo entre Olímpia e Fluminense, tentando conseguir a classificação da equipe do Fluminense a partir das 9h30. O jogo da classificação, vamos ver o que vai acontecer aí, numa pressão no Defensores del Chaco que vai acontecer no estádio lá, então vamos acompanhar. E o jogo que vai acontecer
no domingo a partir o jogo, né, pelo domingo, né, o jogo de domingo, né, a partir das 4 horas da tarde, no estádio em Volta Redonda, né, no estádio Rolinho de Oliveira, por conta do gramado do Maracanã, que tem que ser repaginado. Então o Maracanã está fechado para os retoques no gramado, né, inclusive, né. Então temos aí o jogo do Fluminense contra a equipe do time do Fortaleza, lá no estádio de Volta Redonda, no Rolinho de Oliveira, às 4 horas da tarde, tá bom? E também o jogo no jogo do Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro, o jogo que vai acontecer a partir, né, no próximo sábado, inclusive. No próximo sábado teremos o jogo entre Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. O choque de Atléticos, né, inclusive, né, a partir das 4 horas da tarde de sábado. Correto? Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado. Mas antes, as estatísticas, né, as estatísticas do jogo: 73% de posse de bola pelo Fluminense contra 27% do Atlético Paranaense, né? 73% para o Fluminense contra 27% do Atlético Paranaense em posse de bola, né, na partida, né, inclusive. Faltas 15-9 para a equipe do time do Fluminense. Finalizações 23-10 para a equipe das Laranjeiras, para a equipe da equipe das Laranjeiras. E chute no gol 10-4 para o Fluminense. Então temos aí essas estatísticas do jogo entre Atlético Paranaense e Fluminense, certo? Muito obrigado a todos pela companhia de sempre, muito obrigado pelo seu carinho em mais esse pós-jogo para vocês. Muito obrigado a todos. Se inscrevam, compartilhem os nossos conteúdos, deixando o seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, fortalecendo o nosso trabalho. E não esquecendo de ativar o sininho de notificações, tá bom, pessoal? Para receber os nossos vídeos em tempo real, tá bom, pessoal? Para vocês conferirem os nossos vídeos, tá bom? Seguindo também no Facebook e também no Instagram, @o Conversa de Torcedor. Repito, @Conversa de Torcedor. E não esquecendo, para você conferir aí a nossa participação no Conversa do Notícias, né? Conversa do Notícias, sempre terças e quintas-feiras, às 18 horas, e também o nosso Conversa de Torcedor ao vivo, a partir das 11 horas da manhã, com a nossa transmissão ao vivo pela internet, pelo YouTube do Conversa de Torcedor, no site radioNSC.com, é claro, 98.7 FM, na Rádio Nossa Copacabana, e também pela Rádio Net. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso pós-jogo, aqui no Conversa de Torcedor. Valeu, galera!